A paz maravilhosa de Cristo Jesus na sua vida. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, que você vá bem em todas as coisas, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha saúde, que o Deus Todo-Poderoso, Ele continue abençoando toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor José Rabelo. Eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus, no ministério de São Bernardo do Campo. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal. Eu ficaria muito grato a Deus pela sua vida, se você nos ajudasse a divulgar esses vídeos, esse canal, para os seus amigos, seus parentes, os seus vizinhos, os seus irmãos. Faça isto, nos ajude a levar as boas novas de salvação. E eu conto e preciso da sua ajuda, em nome de Jesus. E hoje eu quero meditar com você no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo número 7, versículo de número 4, e a fase A do versículo de número 5, está escrito assim: E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto. Versículo de número 5, porque ama a nossa nação. Esta passagem que eu quero meditar com você fala de um centurião, um homem que cuidava de 100 soldados. Ele tinha 100 soldados à sua disposição. Ele morava na cidade de Cafarnaum. E nós, lendo esse texto, nós vamos notar que ele era um homem amoroso, um homem que amava os seus criados, os seus servos. Porque a Bíblia diz aqui que ele tinha um criado que ficou muito doente, moribundo, à beira da morte. Mas ele preocupou com esse seu criado, porque ele ouviu falar de Jesus. E ele mandou então os anciãos daquela cidade de Cafarnaum ir até onde estava o Senhor Jesus. Eu acho lindo, maravilhoso aqui, porque esses anciãos que foram à procura de Jesus, chegaram até Jesus e disseram: olha, o centurião, ele quer que você vá na casa dele, porque o seu criado está muito doente. Ele está precisando de ajuda. E olha aqui o que eles falaram. Porque ele é digno que o Senhor lhe conceda isto. Por que será que os anciãos falou dessa forma para Jesus? Estava dizendo assim para Jesus: Jesus, ele é um homem bom. Ele é digno que o Senhor faça isto para ele, que o Senhor vá na casa dele e o Senhor cura o criado dele. Eu acho interessante porque, olha o versículo de número 5, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Porque no Salmo de número 122 está escrito assim: orai pela paz em Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. E quando os anciãos disse assim, ele ama a nossa nação. Embora o centurião não fazia parte da nação de Israel,
embora não era ainda um conhecedor profundo de Jesus Cristo. Mas ele amava Israel. Ele amava a nação de Israel. Eles disseram assim, olha, porque ele nos edificou a sinagoga. Ele estava dizendo, ele construiu o templo para nós adorar o Senhor. O que eu quero dizer aqui nesta passagem é que quando nós envolvemos na obra de Deus, quando nós entramos de corpo, alma e coração na obra do Senhor nosso Deus, quando nós investimos na obra de Deus, quando nós amamos a obra de Deus, nós temos um depósito diante de Deus. E este homem, mesmo não sendo da linhagem de Israel, mas porque ele amava a nação de Israel e tinha construído uma sinagoga para eles ali adorar a Deus, então o Senhor Jesus, ele disse, eu vou até na casa dele. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, quando você contribui para a obra de Deus, e o momento que estamos atravessando agora é o melhor momento para provar que nós verdadeiramente amamos a obra de Deus sem interesse algum. Quando você, neste momento, que você contribui para a obra de Deus, quando você ajuda a obra de Deus, você está fazendo com amor, sem interesse algum. Não porque você tem o tempo para congregar, não. É amor mesmo pela obra. E esse é um momento maravilhoso para nós manifestar a nossa dedicação, a nossa fé, a nossa fidelidade à obra de Deus. Para que assim nós possamos ter um depósito diante de Deus. Porque você imagina se você ficar aí 3 ou 4 meses, um exemplo, o templo fechado, você vai deixar de contribuir com a obra? Você não vai mais ajudar a obra de Deus? Aonde está a sua fé? Aonde está o seu compromisso com Deus? Porque Deus, ele ainda concedeu a você. Você está trabalhando. Você que talvez perdeu o serviço, o Senhor Deus entende, ele conhece. Mas para você que o salário seu está aí caindo todos os meses ainda. Eu sei que é uma palavra dura, difícil de ser falada. Mas eu preciso falar isso ao seu coração. É uma prova de fidelidade a Deus. Então este homem, Deus, através de Jesus, ele disse, eu vou na casa dele. Porque os anciãos disseram, ele é digno que o Senhor conceda isso. É um exemplo. Quando você está passando por um problema difícil, alguém tem condições de te ajudar em oração, interceder por você. Pedir a Deus, Senhor Deus, ajude o teu servo, ajude a tua serva, porque ele, mesmo no momento difícil que estamos passando, ele continua fiel ao Senhor. Ele continua ajudando a tua obra. Ele continua contribuindo para a tua obra. Ele é digno, Senhor, que o Senhor ajude ele. Veja que coisa linda, maravilhosa. Esse centurião tinha um depósito diante de Jesus.
Por isso os anciãos rogaram ao Senhor Jesus. E ele disse, eu vou dar saúde para ele. Mas quando Jesus ia chegando perto da casa do centurião, ele mandou então os seus amigos encontrar com Jesus. E disseram assim para Jesus, olha, o centurião, ele disse que não é digno de receber o Senhor na casa dele. Mas ele diz que se o Senhor mandar uma palavra, o criado dele sarará. Basta uma palavra. Por que o centurião estava falando dessa forma? Porque ele reconhecia que Jesus era poderoso, que ele era Deus. Embora ainda não fazia parte da linhagem de Israel. Porque ele conhecia um pouco a palavra de Deus. Porque ele disse assim consigo mesmo, com toda certeza, se esse Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Haja sol, haja lua, haja estrela, haja terra, haja mar. E tudo aconteceu pelo poder da palavra dele. Então basta ele mandar uma palavra que o meu criado, ele sarará. Veja a confiança em Jesus. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, aí ele disse, olha aqui no versículo de número 9, e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Ele estava dizendo, nem entre o povo de Israel eu encontrei tanta fé como eu encontrei nesse homem, o centurião. E o versículo número 10, e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus liberou a bênção. Jesus liberou a palavra de cura. Mas a mensagem que eu deixo para você hoje é, invista na obra de Deus. Tenha depósito diante de Deus. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 58, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Tem uma recompensa, aqui e depois lá na glória. E eu quero orar por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, tocando, Deus, poderosamente no coração de cada irmão, de cada irmã. Que eles possam continuar, meu Pai, contribuindo para o sustento da tua obra. Os templos, Pai, estão fechados, mas nós continuamos sendo a igreja do Senhor Jesus. Pai, e os irmãos, os missionários, precisam, Pai, da nossa ajuda. A tua obra, Pai, precisa da nossa ajuda. Nós somos, Pai, carente de Ti, necessitado de Ti. Nos ajude, Pai, a continuar com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Desperta, meu Deus, os irmãos, as irmãs no planeta Terra para continuar, Pai, investindo na Tua obra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. E o melhor momento para plantar na obra de Deus é agora. Porque você está plantando sem interesse algum. E com certeza você vai colher em nome de Jesus. Deus te abençoe. Divulgue esse vídeo.
inscreva-se nesse canal. Deus estará te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz.